No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco já no estúdio o advogado Dr. Edson Belo. Bom dia, Dr. Belo. Bom dia, Pedro. Bom dia aos telespectadores, ouvintes. O Dr. Belo lembrava na época que se sorteava um motorrádio, né, Dr. Belo? Um motorrádio, era o melhor jogador em campo. Tá certo. Bom, Dr. Edson Belo, o senhor disputou a presidente da OAB, chapa 2, né? A chapa 1 foi a vencedora, o senhor entrou com recurso. Esse recurso resultou, pelo que eu soube, em 2 multas. E o senhor acusa, num tom áspero até eu diria, né? Diz que a eleição da chapa 1 foi desonesta, é isso mesmo? Isso, isso mesmo. Pedro, é o seguinte, nós quando participamos da eleição com a chapa 2, os colegas da chapa 2, a doutora Selma Gross, Rogério Adel, Silvia Regina e a doutora Francine Delfino, nós estávamos imbuídos de um projeto gigantesco aqui para a advocacia de Guarulhos e a cidadania. No entanto, fomos surpreendidos com a participação ativa e efetiva da Prefeitura de Guarulhos, por meio do secretário de Justiça, apoiando abertamente a chapa 1. Nós estivemos aqui no seu programa, se abriu espaço para todas as chapas e denunciei aqui no seu programa, inclusive perguntei se o prefeito era apoiador, porque não é possível que o secretário de Justiça saia a campo tirando foto com membros da chapa, da seccional, a chapa 2 na época, o Marcos da Costa, com membros da chapa 1, divulgando isso em redes sociais, criticando as outras chapas, especificamente a minha chapa, eu fui criticado duramente, e também denunciei isso no programa do seu colega Samuel, que abriu espaço, denunciei nas redes sociais, o secretário mandando material de campanha para advogados. Então, você percebe na realidade que houve um abuso do poder político aí. E isso não foi velado, isso foi aberto, escancarado, bom, então, antes da eleição, nós impugnamos a chapa 1 por conta do abuso do poder econômico e político, E até o ex-presidente, o Alexandre de Sá, passou a responder para uma representação de ética pelo fato de estar usando as dependências da OAB com o seu carro, com o seu automóvel, no estacionamento oficial da OAB, mas com um adesivo do candidato dele da chapa 1. Então, no decorrer da campanha, houve vários atos questionados por nós como desonesto. Porque quando você coloca a prefeitura apoiando uma chapa, Pedro, imediatamente você sinaliza dizendo o seguinte: nós temos uma preferência. E outra coisa, a prefeitura, por meio do secretário de Justiça, não dá apoio gratuito. Isso tem um preço, Isso tem um preço. E o preço qual é? É não intervir a OAB nas questões da prefeitura, como você tem visto aí, que não tem feito nada. Mas, doutor Belo, o secretário de Justiça, o doutor Heitor Trevisan, foi presidente da ordem, acho que 2 mandatos, é advogado. O senhor não acha legítimo ele participar da eleição, então? Abertamente escancarado, enquanto secretário de Justiça, eu não acredito. Por conta de que você poderia, na realidade, fazer a diferença, e fez a diferença. Eu não perdi, a chapa 2, melhor dizendo, não perdeu para a chapa 1, que você mesmo aqui disse que nem conhecia os membros da chapa 1. Verdade. Nem conhecia, uma chapa desconhecida. O problema é que quando você faz um acordo político com a prefeitura, você já carrega centenas de votos. E quando o secretário de Justiça sinaliza abertamente em redes sociais que está apoiando a chapa 1 e tira foto, quer dizer alguma coisa para os procuradores e aqueles advogados comissionados. Então, nesse contexto, desigualou o pleito. Nós não tivemos a mesma paridade de condições, porque não somos político partidário, nós somos político de classe. E a política de classe não pode não pode se comparar com a política partidária. E quando você traz a política partidária, a prefeitura, para dentro de uma eleição de classe, você desiguala aqueles que não são mais iguais. E Pedro, só um exemplo rapidamente. Se você se candidatasse à Associação dos Jornalistas Locais, ou de São Paulo, e você tivesse o apoio de um secretário da prefeitura do governo, certamente você estaria com condições melhores que os outros,
Então, nesse contexto, a nossa impugnação foi acolhida pela Comissão Eleitoral da OAB, que aplicou 10 anuidades, né, R$10.000 de multa. Me falaram uma anuidade. Não, assim, uma. o Pedro, assim, quem foi condenado tem vergonha de falar da sua condenação, né? Foi condenado. A OAB, na realidade, tem que estar de luto, porque a OAB Guarulhos tem que estar de luto, porque a Comissão Eleitoral da OAB São Paulo reconheceu o abuso do poder econômico e político. Isto é uma ilicitude, e é daí que fundamenta a nossa manifestação de que a eleição da Chapa 2 foi desonesta. Você pode não gostar, eu também não gosto de falar isso, né? E fico muito triste em estar litigando pela honestidade, né? Assim, eu fico triste assim, que o pleito era para ser honesto o tempo todo, e foi desonesto. E nesse contexto, você ainda tem as pessoas da mesma chapa, do mesmo grupo, comemorando nas redes sociais. E só para não esquecer, durante o pleito eleitoral, a nossa chapa foi humilhada, aviltada, e eu fiz um vídeo de desagravo, inclusive. Então, assim, é difícil, mas a OAB está de luto, porque ninguém ganhou por isso. Virgílio Rocha. Doutor Belo, muita gente pode até dizer, né? O doutor Belo não está aceitando a derrota, não está sendo um bom perdedor. O que o senhor teria a dizer a essas opiniões? Eu respeito, porque eu sou um democrata, sou um humanista, respeito todas, sou muito criticado, não tem problema nenhum. Mas a questão é que, se eu não luto pelos direitos, né, e garantias fundamentais meus, e da classe e dos cidadãos, né, guarulhenses, como é que eu vou lutar pelos direitos dos outros? Não, primeiro a gente tem que fazer o dever de casa. E esta eleição que passou, ela está judicializada, ou seja, está na comissão eleitoral, haverá recursos, porque a gente quer a cassação, né, eles vão recorrer também, e isso pode até virar, pode até ser judicializada, esse pleito na Justiça Federal, provavelmente. Então, assim, a gente não tem o que comemorar, Pedro, mas é triste falar disso, né? A população perde, porque este acordo diabólico que foi feito com a prefeitura para a eleição da Chapa 1, praticamente colocou a Chapa 1 numa situação em que ela não vai poder fazer nada. Se perguntou ontem aqui ao Eduardo, e ele não soube o que dizer, o que é que está fazendo lá. Além da incompetência, o pessoal não tem projeto, não sabe o que está fazendo lá mesmo, né? E da omissão aqui, agora vamos falar de coisas boas, né? Que é a questão do transporte local. A OAB, por meio do Eduardo, esteve lá participando da audiência, que chancelou o aumento, o reajuste do transporte público local, e a OAB não deu nenhuma nota, né? Participou. Depois veio o aumento e também não fez nada, e não vai fazer nada. Como não tem feito, Pedro, né? Pelo menos há 6 a 9 anos. Porque essa questão do envolvimento da OAB com a prefeitura, você está cansado de falar aqui desde a época do Fábio Souza. Você está cansado de falar. E a gente não consegue tirar a prefeitura de dentro da OAB e vice-versa. Você não sabe aonde há essa confusão. Mas a questão do transporte é que veio um decreto do prefeito, e esse decreto é um decreto muito caro para a população de Guarulhos, na medida que nós temos quase 100 mil desempregados em Guarulhos, Pedro. Eu tenho um escritório na João Gonçalves, onde tem um número maior de agências de emprego, e ali circulam por semana mais de 10 mil pessoas procurando uma vaga e não conseguem. E não há um pleito, na verdade, dentro da Câmara ou da Prefeitura, para que possa atender essa população que não tem condições de sequer pegar um transporte para ir procurar emprego. Você não tem um vale que você fique por 30 dias sem a procura de emprego. E aí nós entramos com uma ação popular para combater o reajuste na sua plenitude, porque não há, na verdade, critérios econômicos necessários para o reajuste da tarifa. E, Pedro, dentro dessa questão, a gente não é contra o Estado, né? Longe disso. A gente quer um equilíbrio entre o Estado e o cidadão. Há que se atender aos interesses empresariais, sim, mas os interesses, os direitos fundamentais do cidadão não pode ficar em segundo plano. O senhor obteve uma liminar, é isso? Conseguimos essa liminar,
essa liminar, na realidade, ela, por hora, apenas, né, adequa o valor do Vale Transporte, que foi ajustado para R$ 4,94 a R$ 4,70. Na realidade, eu entrei na sexta-feira passada com um embargo de declaração, uma petição, pedindo ao juiz para que o Vale Transporte seja de R$ 4,45, porque R$ 4,45, Pedro, é a tarifa originária, é a tarifa base. O R$ 4,70 é apenas para aquele que paga o dinheiro dentro do transporte. Então, o sistema de transporte, ele praticamente tem como base o bilhete único. Então, eu pedi ao juiz para que ele aplicasse não os R$ 4,70, mas os R$ 4,45. E aí nós vamos entrar com um recurso para ver se a gente consegue, na verdade, derrubar o decreto. Por quê? Porque a contraprestação do transporte público em Guarulhos, você sabe que é muito deficiente, Pedro. Agora, doutor Belo, eu tenho informações que o senhor, por causa desse tom aí de desonestidade que o senhor está dando na eleição do OAB, parece que o senhor vai receber uma representação na comissão de ética. Como é que o senhor reage a isso? Pedro, as pessoas que agiram de forma antiética, né, agora estão atirando para todos os lados. É triste você ver um órgão de classe como a ordem, no caso a comissão eleitoral da OAB, reconhecer a ilicitude em uma eleição e deixar claro que houve, né, o diferencial do poder político, de agentes políticos, está claro na decisão, o uso de agentes políticos locais, né, para se beneficiar. Então, está aí, quem pratica a ética, né, o ato antiético, não somos nós. E quero deixar uma coisa bem clara, eu não tenho nada contra, não faço nada pessoal. As minhas questões, enquanto advogado, professor, doutorando em Direito pela PUC, ela é nas ações, nos atos, jamais contra ninguém. Tanto é, Pedro, que o Trevisan, eu fui advogado do Trevisan, eu advoguei para o Trevisan. Então, eu não tenho nada contra o Trevisan. Agora, os atos que ele pratica, ou a gestão da OAB pratica, né, esses devem ser combatidos. Eu estou tranquilo, pode vir com 1, 2, 3, 10 ações, não tem problema. Mas vão ter que justificar, né, a decisão da comissão eleitoral, que reconhece a ilicitude na eleição e, portanto, antes mesmo da comissão eleitoral reconhecer isso, eu já tinha dito em redes sociais que a eleição da Chapa 1 foi desonesta, ilegal e imoral, o que eu reafirmo agora. O senhor não deveria procurar o judiciário, então? Não, mas a questão está sendo judicializada. A questão está ainda em grau de recurso administrativo na OAB. Enquanto a gente não esgotar lá, eu não posso ir para o judiciário, a não ser por uma outra questão de nulidade, etc. E tal, o que não ocorreu ainda. Então, nós vamos recorrer administrativamente para cassar a chapa. E aí eles também vão recorrer, certamente, para cassar essa multa. Porque é o seguinte, a questão da multa é assim, mas foi uma sanção de multa, apenas multa. Mas, Pedro, para aplicar qualquer sanção, tem que reconhecer o ilícito. Né? Tem que se reconhecer o ilícito. Mas eu só vou discordar do senhor. Se eu tomar uma multa de trânsito, não significa que eu sou desonesto. Mas aí tem um detalhe, Pedro. Nós estamos falando, na realidade, de um ato administrativo isolado seu, enquanto condutor. Nós não estamos falando do pleito eleitoral, onde tem regras claras, morais e amplas para todos que competem, né? Então, neste contexto, na realidade, a gente está falando de o uso, Pedro. A OAB não é um partido político, né? E os partidos políticos se coligam e devem se coligarem com os outros. A OAB não é um partido político, mas ela usou, né, dessa instrumentalidade política partidária, né, no caso a Chapa 1, para se beneficiar. Então, nesse contexto, você desiguala as condições, a paridade de condições das duas outras chapas, que era a Chapa 2 e a Chapa 3. Você quebra, porque ninguém está preparado para fazer eleição de classe com a ajuda da prefeitura e dos partidos políticos. Nós não temos estrutura para isso. Ninguém que se candidate à OAB local tem condições de ganhar uma eleição, né, com a participação ativa e efetiva e produtiva, muito produtiva, da prefeitura. É desigual. Ok. Obrigado pela presença, doutor Edson Belo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e continuo sempre à disposição. Ok.
Produção, 7 horas e 32 minutos, um rápido intervalo. Aproveite e participe ainda hoje do sorteio de uma ducha Top Jet Lorenzetti, um oferecimento da Eletroferro Materiais Elétricos. 2 minutos.